porque ao tentar remodelar aquilo que você não fez como ajuste ou refinamento oclusal do seu trabalho estético, aquilo pode vir em forma de fratura, lascamento da sua resina, da sua cerâmica e tudo mais. Simplesmente porque você não ajustou a função com a estética. Você tentou adaptar a estética do seu gosto e tentou impor ela para a função, que é a do paciente. Que molar é esse? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um episódio do Papo de Molar, com um convidado super especial, o professor Dr. Sânzio Marques, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre facetas dentárias. Olá, professor, como você está? Que alegria, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de a gente poder bater esse papo sobre odontologia, que é uma das minhas paixões, das nossas paixões, né? Por que não dizer assim? É um grande prazer tê-lo aqui conosco. E para a gente começar a nossa conversa, a gente queria saber um pouquinho sobre a diferença entre facetas de resina composta e facetas de porcelana. Basicamente, a diferença é do material. São dois materiais distintos, diferentes. O processo, ele tem algumas semelhanças, porque faceta nada mais é do que um processo restaurador que envolve um recobrimento, pelo menos, da superfície vestibular, que é aquela parte frontal do dente, né? E a diferença dos dois materiais. Eu sempre digo o seguinte: toda e qualquer técnica que a gente trabalha na odontologia, ela tem vantagens e desvantagens. Se a gente puder, quando eu converso com os meus pacientes e vou explicar sobre diferença entre cerâmica e resina, eu costumo dizer o seguinte: em termos de resistência, a cerâmica é mais resistente do que a resina composta. Em termos de estabilidade de cor cromática e estabilidade de textura, de brilho de superfície, a cerâmica é mais do que a resina. Toda e qualquer resina, ela perde brilho. E dependendo da estrutura das partículas, da marca, do tipo da resina, umas perdem mais o brilho, outras perdem menos, mas toda resina, com o passar do tempo, acaba tendo um comprometimento. Não é aquele brilho que você consegue logo após o polimento. Agora, a cerâmica ela é mais cara do que a resina, porque normalmente é mais cara, dependendo do profissional. Conheço profissionais que cobram exatamente a mesma coisa de resina e cerâmica, mas no normal é que a resina seja mais barata que a cerâmica. E por que a cerâmica é mais cara? Porque envolve uma terceirização. É necessário um laboratório de prótese especializado. Não são tantos técnicos que têm a capacidade de fazer alto nível de estética numa lâmina de cerâmica, que algumas vezes são extremamente finas. 0,5, 0,6, 0,7. Então, nós temos a mão de obra, apesar que a gente tem ótimos laboratórios, ótimos técnicos no Brasil, mas a demanda é muito maior, caberia ter mais profissionais habilidosos para fazer isso. Agora, a resina tem as suas vantagens também. Então, se a gente falou que a cerâmica é mais cara, a resina é mais barata. Então, ela se torna mais acessível. A resina é mais rápida de você trabalhar, normalmente, em comparação com a cerâmica, que vai te exigir no mínimo 2 sessões. Isso quando a gente fala é mínimo do mínimo, porque sempre qualquer trabalho restaurador tem alguns ajustes, alguns acertos para fazer tanto em resina quanto em cerâmica. A resina, quem vai ter o controle operacional de todo o processo é o dentista. Então, diga-se de passagem, assim como a gente, quando quer que um trabalho de cerâmica seja bem feito, exige uma mão de obra especializada, o dentista, para oferecer um trabalho em resina que fique diferenciado, que atinja
uma qualidade a nível de naturalidade. E naturalidade, para mim, é aquele trabalho que passa desapercebido. Aquele trabalho que, se chegar um paciente numa roda e alguém falar assim, nossa, que legal, você pôs lentes no dente, eu já sei que o trabalho não está natural. Nossa, que lindo ficou. Pode até achar lindo, mas não ficou natural. Que o natural passa desapercebido. Então, a gente começa a falar de trabalhos com teor mais artístico, que exige o quê? Exige estudo, exige treinamento. Você não tem dentista no mundo. Por exemplo, eu ministro curso de resina. Eu sou muito sincero em falar para os meus alunos, olha, o curso vai te munir de conhecimento, o curso vai te munir de informações, o curso vai te mostrar caminhos, mas depois você vai ter que se empenhar e vai ter que treinar. Não é o curso nenhum, não é só o meu, não tem nenhum curso no mundo que você já sai formado fazendo não só facetas, mas qualquer outro tipo de restauração. Mas o importante frisar é que ambos os trabalhos, quando bem feitos, eles são trabalhos de qualidade e que podem gerar aquilo que os nossos pacientes querem também, né? Que é que o trabalho dure. Quanto tempo? O paciente, não é incomum ele perguntar para a gente, doutor Sanzio, quanto tempo vai durar o trabalho? E aí, quer dizer, depende de alguns fatores, uma série de fatores, mas basicamente é isso. Se a gente for comparar resistência, e não é dizer que a resina, quando eu falo assim, cerâmica é mais resistente, mas não é dizer que a resina não seja resistente, mas comparativamente um com o outro, um material é mais resistente do que o outro. Mas ambos são excelentes opções quando bem executados e bem indicados. E aproveitando, qual que é a espessura mínima que a gente tem hoje no mercado, tanto para cerâmica quanto que a gente consegue para resina, para ficar assim, bem natural, mais próximo possível? Olha que interessante, a gente está vivendo uma fase comum. A odontologia, ela sempre passa por modismos. Então a gente já teve modismos da ortodontia, modismos da implantodontia, modismos de clareamento a laser, modismos de laminados e lentes cerâmicas. Isso tudo eu passei na minha vida odontológica. E de alguns anos para cá, o modismo são as facetas de resinas que hoje se chamam comercialmente ou de uma maneira, sei lá, de marketing, mercadologicamente, se ousam chamar, e eu digo assim, da maneira mais natural, se ousam chamar de lentes. Quando a gente fala em lentes, esse é um termo, não é um termo recente que foi compilado para a odontologia. É um termo que foi usado lá na década de 90, quando, através do desenvolvimento das técnicas adesivas, se possibilitou fazer facetas cerâmicas em espessuras mais finas. E daí um autor, quando escreveu um artigo, ele falou, essas facetas são tão finas que elas causam um efeito lente de contato. O que é esse efeito lente de contato? A lente de contato, ela é fina, quando ela não é uma lente cromática, é uma lente visual, de correção visual, ela é fininha e ela é translúcida e ela puxa a cor do olho do portador dessa lente. Se é uma lente cromática, por ela ser muito fina e translúcida, de alguma forma, você coloca uma lente azul, mas alguma interferência você vai ter pela espessura, pela translucidez da cor do olho da pessoa, que seja um olho castanho, escuro, tal. Então ele fez essa comparação. Agora a gente tem a possibilidade de fazer facetas cerâmicas similares a lentes de contato. Ou seja, que ela é tão fina
e por ser tão fina, automaticamente ela tem um grau de translucidez. Quanto mais fina uma peça, maior a tendência à translucidez, a capacidade de transmissão da luz naquele material, e acaba tendo interferência não só da cor do substrato dentário, quanto pode ter uma interferência do cimento. Então ele fez essa comparação, efeito lente de contato. Se utilizou isso como uma estratégia de marketing. Agora nós fazemos lentes. Aquele tanto de dentista, São Paulo, nas capitais principalmente, lentes de contato, lentes cerâmicas. Por fim, olha que interessante. Eu tinha um curso aqui, eu e o meu parceiro, o professor Leonardo Buzzi, de São Paulo, nós tínhamos um curso aqui de imersão. O curso inicialmente ele se chamava Imersão em Facetas e Laminados Cerâmicos. Era esse o título do curso, né? E começou o modismo e o marketing em cima de lentes de contato. E a gente continuou o curso de facetas e lentes cerâmicas. E os congressos, aquela coisa toda. O pessoal começava a ligar, e assim, eu até vou puxar a sardinha, que era o único curso de facetas e laminados cerâmicos, talvez o primeiro daqui de Belo Horizonte, que eu saiba, nesse padrão de imersão, e que eu saiba foi um dos primeiros do Brasil que a gente trouxe esse curso para Belo Horizonte. O pessoal ligava lá para... Escuta, nesse curso fala de lentes cerâmicas? Não, é um curso de faceta. Não, então eu não quero, não. Eu quero um curso de lente cerâmica. Olha que coisa. E a gente começou a perder aluno. Caramba, cara, tudo é faceta. Só que são facetas mais espessas, facetas mais finas, e a gente tem condição hoje de oferecer desde trabalhos mais espessos até trabalhos mais conservadores. Esse que é o legal. Mas se tornou um nome popular, lentes cerâmicas. Só que se tornou tão popular que as pessoas, de uma maneira, eu falo assim, de uma maneira até de certa maneira desonesta, começaram a chamar tudo de lente, até coroa. E faziam aqueles preparos de coroas extremamente radicais, a mais do que deveria ser feito, que o pessoal ficava com aqueles aspectos de dente de tubarão, tudo pontiagudo, metia um coroão lá revestindo o dente inteiro e chamava aquilo de lente. Então esses termos usados odontologicamente, eu acho que eles prejudicam a odontologia, que são termos populares que passam em cima do teor científico, que a gente sempre luta pela odontologia, e começa a gerar confusão do ponto de vista do ensino e confusão do ponto de vista da compreensão do paciente. Mas importante saber é que tudo é faceta. Em algumas situações, quando bem indicadas, a gente consegue fazer mais fina, tanto em resina quanto em cerâmica. Em outras situações, você não consegue fazer tão fina e às vezes você precisa de um espaço maior, principalmente quando a gente tem alguma alteração cromática do dente natural do substrato. Justamente deixa aí em relação ao croma, né, ao substrato do dente. A gente tem que entender que, dependendo da espessura, a gente vai ter que desgastar mais. Não tem como, quando você fala sobre o laminado, né, a lente de contato que tem essa translucidez, a gente tem que entender que vai passar a luz. Então, se você tem uma cor que você precisa bloquear. Você precisa bloquear. E aí eu queria te perguntar, se você tem uma necessidade de bloquear aquela cor, vamos dizer que o paciente teve um trauma, um escurecimento dental, qual que você acha que fica melhor? Cerâmica ou resina? Depende na mão de quem. Tipo assim, se eu pegar um artista da cerâmica, Murilo Calgaro, Leonardo Boccabella, Romanini, Roberto Devoli e tantos outros artistas que a gente tem aí na prótese, você pode entregar o dente que você quiser que esses artistas vão reproduzir. E a mesma coisa a resina.
Se você entregar um dente escuro pro Newton Fall, pro Hirata, para quem? Pro Sanzio. Modéstia à parte, vai sair um dente com característica natural, entendeu? Por quê? Porque são pessoas, e todas as vezes que a gente fala em reproduzir com naturalidade sobre qualquer material restaurador, existe um fator que é mais importante do que até a habilidade manual, que são os olhos. É a pessoa que sabe enxergar. Ela sabe enxergar a situação que ela precisa enfrentar. Ela sabe enxergar e compreende os fatores físicos que ela precisa para sair daquela situação e construir um dente que tenha teor de naturalidade. E para isso, como é que você... E essa é uma coisa básica que eu falo nos meus cursos. Como é que uma pessoa reproduz uma restauração com naturalidade? O que é o primeiro critério? Você tem que conhecer dente natural. Como é que você domina e conhece dente natural? Através de um exercício eterno de observação de dente natural. Não é esquema de livro, não é esqueminha de professor no slide. Quanto mais você observar, por exemplo, eu chego aqui, dá um sorriso, Monize. Olha, sorriso lindo da Monize. Dá um sorriso, Marcelo. Olha, sorriso lindo. O que eu faço? Aí os pacientes chegam lá no meu consultório com sorrisos bonitos. Eu faço isso sim. A vida inteira eu faço isso. Eu moldo o paciente para eu ter modelos de sorrisos bonitos para me inspirar. Eu fotografo sob diversos ângulos para eu ficar namorando, para eu colocar nas minhas aulas, para eu depois pegar a resina e falar, eu vou imitar esse dente, mas eu estou olhando e estou vendo as características ópticas. Se você não se exercita a observar e conhecer aspectos anatômicos, ópticos, de uma maneira geral, de textura, de brilho de dentes naturais, uma pessoa que não conhece dente, ela não vai conseguir reproduzir o natural. E aí tem alguns milagres da odontologia. O Serjão, meu amigão Serjão, professor, uma referência. O Serjão, ele fala uma frase, a vida inteira ele fala nas aulas dele, que a odontologia é a profissão do milagre. Às vezes o sujeito passa uma vida inteira praticando odontologia, às vezes ganha dinheiro, às vezes fica rico, sem conhecer dente. E isso eu observo muito nos meus cursos. Eu ensino, o que eu mais ensino para os meus alunos é enxergar dente natural. Esse talvez seja um diferencial meu que eu considero como professor, porque boa parte dos professores tem um esqueminha básico, uma receitinha de bolo básico, um kit de resinas básico, e eu ensino o meu aluno a ver dente natural de maneira que eu falo assim, se você conhece e sabe observar dente natural, se eu te entregar um kit de resinas que saiu hoje, que você nunca trabalhou na vida, você dá conta, em pouco tempo, de fazer uma restauração natural com esse, de conhecer as características desse sistema e reproduzir com naturalidade. Esse é o básico. E as pessoas estão preocupadas com esqueminha pronto de estratificação. E fica aquele sorriso, todos os Tudo pacientes. igual. Tudo igual. Tudo igual. E é isso que a gente tá vendo. Você dá uma corrida no feed do Instagram, aí você pega assim os dentistas instagramáveis, né? E aí você passa ali no feed, é tudo igual. Porque o kit é sempre o mesmo, as cores são sempre as mesmas. Então, lógico, tem gente que acha bonito. Tem muito aluno que acha bonito, tem muito paciente, porque às vezes mostra uma comparação de um antes e depois que dá um impacto visual. Mas muitas vezes o bonito não é o natural. E isso eu costumo dizer até o seguinte, assim, vai dos olhos de quem vê, mas não chama de natural. Ah, eu gosto de cabelo verde. Você gosta de cabelo verde? Vai ter muita gente que vai gostar e vai achar bonito cabelo verde. Mas é natural? Não, não é natural.
E quando você Fala sobre. Ai, desculpa, Marcela. Mas quando você fala sobre enxergar o natural, eu também prezo muito pela anatomia do dente. Gente, como que as pessoas também têm esquecido de anatomia, né? De pensar que também é o básico. A gente precisa enxergar tanto a cor, quanto a naturalidade, quanto a anatomia dos dentes. Então, Eu sempre coloco muito essa questão do treinamento anatômico também, né? E aí a gente faz uma comparação no curso, que eu ensino algumas técnicas facilitadoras ali de escultura, e as pessoas no curso conseguem reproduzir. Boa parte das vezes conseguem reproduzir e falam, cara, eu nunca fiz uma restauração tão bonita, que legal. E às vezes a gente tem alunos mais novos, alunos mais velhos, aluno que tem 40 anos de odontologia, que são referência para a gente, falam, nunca consegui fazer uma resina posterior tão bonita como essa. Então, você não conhecia anatomia. Então, tipo assim, você praticou 40 anos de odontologia, você fez 40 anos de restauração sem conhecer anatomia. Isso vai de encontro com aquela fala do Serjão, da odontologia do milagre, que as pessoas restauram, mas sem conhecer a anatomia básica. Ou seja, não passa de quê? Muitas vezes da tal da bituração, né? Não é nem obturação, é bituração, porque restaurar é devolver o aspecto natural da coisa, do ponto de vista a forma também da anatomia e tal. Verdade. E aproveitando, falando, né, dessas variações de resina e de cerâmicas, quando a gente tem um paciente com apinhamento ou com diastema e pequenos apinhamentos, e vamos, né, aumentando, e grandes apinhamentos, eu consigo ou com a resina ou com a cerâmica fazer fazer facetas, laminados naturais, devolvendo esse aspecto, ou não, ele passa pela ortodontia, mesmo tendo um leve apinhamento. Como que é o processo, Sâncio? Em alguns casos se consegue sim, mas jamais vai ser a primeira opção de escolha de um tratamento. Quando o paciente tem dentes desalinhados, apinhamentos, por exemplo. Então esse é um dos problemas do modismo. Qualquer modismo da odontologia. Quando a gente viveu o modismo dos implantes, as pessoas extraíam dentes saudáveis para colocar protocolo. Isso tinha propaganda na televisão, uma clínica chique que depois faliu e tal, mas fazia propaganda em todos os canais de televisão, como se fosse uma clínica popular, mais chique. E o que o modismo leva? O modismo leva a sobretratamentos. Então as pessoas passam a achar que não, se eu fiz um curso de lentes de resina, agora eu vou fazer lentes de resina em todo e qualquer paciente. E passa a perder, muitas vezes, é isso que a gente observa, perder o discernimento de indicação, perder o discernimento de que é melhor para o paciente. E chama isso de conservador. Hoje é como se resina fosse um tratamento. Vamos fazer resina, porque resina você pode fazer lente sem preparo. Não, não pode. Porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Básico assim. As pessoas estão fazendo tudo sem preparo. Tudo sem preparo está virando aqueles murundum de dente. Algumas vezes você olha a foto de frente, você fala, nossa, tá bonito. Vai olhar de lado, é dente volumoso. Não, mas não tem degrau na cervical, não é só degrau. Não é só sobrecontorno, é aquilo que eu chamo também de sobrevolume. Sobrevolume. Se a natureza, eu falo assim, a comparação que eu falo, a natureza divina, que é muito mais esperta do que nós, e não tem os limites que a gente tem com as nossas técnicas, os nossos materiais, se dente, esses murundum que estão fazendo aí, de excessos, tanto de resina quanto de cerâmica, mas atualmente o modismo é das resinas compostas. Se aquilo fosse bom, a natureza já fazia que os dentes volumosos, entendeu? Você cria áreas, principalmente essa região do triângulo papilar aqui, cada vez que você faz uma faceta
sem preparo. Primeiro que estão fazendo sem preparo, mas não é lente. Porque lente seria uma coisa fininha, controlada e com indicação. Toda lente tem indicação, não é para todo mundo. Nem a cerâmica e nem a de resina. A sem preparo, teve uma época que virou um modismo de lente sem preparo de cerâmica. Quando a gente cheguei a fazer uns casos, quando a gente ia acompanhar aquilo 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, falei, que carta que eu fiz? Isso não podia ter sido feito sem preparo. Esse discernimento tinha que acontecer com a resina composta também. As pessoas, não, agora eu faço tudo sem preparo, pega dente escuro. Não vou preparar. Aí joga lá 10 murundum de resina de segundo pré a segundo pré, entendeu? Tudo volumoso. O que você cria? Você cria que você eleva as arestas, as cristas proximais. Esse espaço da papila vira um buraco. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram que eu brinquei assim, pode fazer lentes sem preparo em qualquer paciente? Falei, pode, só que avisa ele para não ir na feijoada, por exemplo, porque o bago de feijão, a couve, o caroço da laranja vai parar tudo ali, entendeu? Porque você muda contornos do dente e não é só cervical, dente é 360 graus, em 3 dimensões. Então você tem que pensar em tudo, porque não tem degrau, mas tem uma rampa, um volume ali gigantesco. Muda o padrão de relacionamento coroa, dente com as estruturas de suporte, periodontais, ponto pacífico. Então não pode. Estão fazendo? Estão, mas não se deveria fazer dessa maneira banalizada como as coisas se tornaram. Eu acho que isso aí entra muito em relação a não conhecer a anatomia, né? Porque Quando você olha, eu falo assim, toda vez que a gente finaliza uma restauração, uma faceta, eu falo com meus alunos que eu também dou aula e curso, gente, olha de todos os terços, olha por vestibular, pela uma vista vestibular, vai para proximal, olha por mesial, olha por distal, olha por incisal. Veja o seu paciente por todos os ângulos. Porque quando você começa a querer enxergar, que é aquilo que você falou sobre a naturalidade, quando você começa a querer enxergar o sorriso do paciente de verdade, você começa a vê-lo de todos os ângulos, e não só frontal. Não é só o paciente de modo estático sorrindo para você. Todos esses aspectos não é só pela conotação estética, é pela conotação de longevidade, Pela conotação de manutenção da saúde do paciente, que a saúde tem que vir, a saúde e a função tem que vir em primeiro lugar. A estética seria brinde. Ou seja, se você respeita o padrão anatômico, funcional e de manutenção da saúde, a estética vai sair naturalmente. Agora, se você prioriza o seu padrão estético, que não é estética natural, é aquilo que você acha bonito. Não, eu vou colocar lá uma lente sem preparo e eu acho bonito aquilo, é o seu padrão. Mas a natureza não faz daquela maneira. Então você está prejudicando a saúde e está prejudicando a função. E aí, o que acontece? O organismo vai responder. A médio e longo prazo, o organismo vai responder. Deixa eu falar outra consequência, além da feijoada, para as mulheres. As mulheres portadoras das lentes sem preparos sobrevolumosas, elas têm um problema muito sério e pode perguntar para qualquer uma que fez isso aí, que é a questão do batom. Toda hora a mulher vai botar batom, eu fiz lente, ficou bonitão, e vai sorrir com dente de batom toda hora, porque o batom vai manchar o dente, e é isso que vai acontecer, entendeu? Por quê? Sobrevolume. E quando fala, não, eu fui conservador, eu fiz fino, o que a gente vê no Instagram não é fino. É coisa de mais de 1 milímetro de espessura, além de um dente, e muitas vezes feito sobre dente que você olha e fala assim, esse dente tinha quase nada de desgaste. Até incisal tinha quase nada de desgaste. E a pessoa coloca aquele volume vestibular. E às vezes ele tem que fazer de 6 para cima, né? Hoje são, principalmente, é bom falar com a Marcela aqui, para que os jovens que estão na graduação e os jovens dentistas
formados, recém-formados ou formados de pouco tempo, que essa não é a odontologia da vida real. Que não se apeguem a essas coisas. Porque em cima disso aí, dentro desse pseudo-marketing digital que a gente vê, vem aquela conotação de sucesso total, né? Sujeito que faz lente de resina todo dia, ele posta aquela calça apertadinha, pega frango, um sapato sem meia no pé, colocando seu blazer, aluga uma Ferrari, bota um drone para filmar ele em Dubai, sobe em cima do camelo. Então é tudo isso que ele... Não, sucesso. Sucesso o quê? O que é o sucesso? Aí fala assim, não, sucesso financeiro. Não. Aí as pessoas, os jovens sem experiência, falam, eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser igual a esse cara. Não, não tem, sabe por quê? Porque sucesso financeiro o traficante tem. Vendendo o quê? Droga. Então, quando você faz uma má odontologia, uma odontologia que não visa o benefício do seu paciente, pelo contrário, ela não vai trazer benefício para o seu paciente, mas vai abastecer o seu bolso, o que você está vendendo para o seu paciente? Droga. Droga, e está posando de bonzão, de bem-sucedido. O malandro é bem-sucedido. Eu falo que o conhecimento é importante para a gente conseguir deitar na cama e dormir com a consciência tranquila, né? Nós deveríamos ter, acima de tudo, respeito humano, respeito com aquele paciente que deita na sua cadeira, que é um ser humano, que está cheio de expectativa, está cheio de sonhos, às vezes está cheio de problemas, e ele está com a esperança que você vai resolver problemas. E quantas vezes esse paciente já chega no nosso consultório absolutamente traumatizado por experiências passadas com colegas nossos. Então, quando ele senta nas nossas cadeiras, nós somos tipo assim, o senhor é minha esperança, porque olha o que fizeram na minha boca. É triste. E começa com isso aí, com essa gana. Não, eu preciso fazer de qualquer jeito, eu preciso ganhar dinheiro de qualquer jeito, e é isso que importa para eu mostrar lá no meu feed que eu sou bem-sucedido. Pensando nessas complicações, né, que a gente conversou um pouquinho sobre contorno, problemas periodontais que podem ser gerados, que mais os dentistas podem observar quando esse paciente chega te pedindo uma solução por algum, vamos dizer, erro, né, de indicação ou de condução do caso? O que a gente pode enxergar ali na hora que o paciente sorri para a gente? Temos um problema. Quais seriam esses problemas que a gente pode enxergar? A situação, ela sempre nos coloca entre a ética e a espada, né? Que você está vendo. Muitas vezes você está vendo coisas que você não queria ver, coisas que não deveriam ter sido feitas daquela maneira, e o paciente sabe, e ele está sentindo na pele aquilo, os problemas que ele enfrentou por um tratamento que não foi feito tão adequadamente, e a gente tem que se portar eticamente, que é o que a gente deve fazer. E não pilhar mais o paciente, o paciente já está com problema, não. Então, eu acho que esse tipo de paciente é um paciente de risco para a gente. Então, o que a gente deveria... Não, vamos ver o que pode ser feito. Mas quantas vezes o paciente ele tenta... mas o fulano fez isso. O que o senhor acha disso que foi feito? Não, muda de assunto, mas para não colocar um colega... Porque a gente não sabe também em que condições que esse colega fez. Se foi por negligência, imprudência, se foi por culpa do paciente, que pode ser, porque tem paciente que também dá canseira na gente, entendeu? E ele chega com uma conversa para você, que ele chegou para o outro, prometeu uma coisa e não, entendeu? E a gente, todo tratamento nosso, ele é paciente dependente também. Se vai durar, depende do paciente, não depende só do meu trabalho, assim como o dente dele. É igual o pessoal brinca, né?
Ah, doutor, é caro. Escova e fio dental era mais barato, você não usou. E agora você quer que seja barato? Então é essa situação. Mas eu aprendi uma coisa que é diferente também desse momento que a gente vive, de exacerbação de marketing digital. O marketing digital, ele é agressivo e ele promete muito. Promete. Se você for no meu consultório, você vai sair com um sorriso de artista e isso e aquilo. E uma coisa que eu aprendi é o paciente chegar no meu consultório e eu baixar a expectativa dele. Colocar dentro de um padrão de realidade. Porque se eu elevo essa expectativa do paciente e não atinjo depois, ele vai me cobrar. Se eu abaixo e coloco todos os limites, as dificuldades que a gente tem, os limites das técnicas, dos materiais, se eu, no final, superar a expectativa dele que eu baixei no começo, poxa, aí você fala, doutor Sanz, doutora Moniz, doutor Marcelo, são os melhores do mundo, entendeu? Mas não prometer porque a gente tem limite. E não vou falar só limite dos materiais das técnicas, nossos próprios limites humanos. E os pacientes são diferentes. As dificuldades técnicas que a gente enfrenta com cada paciente são únicas. Então não dá para você fazer odontologia de escala. Todo mundo tratando todo mundo exatamente igual, fazendo exatamente a mesma coisa para todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes. Elas merecem tratamentos personalizados para si, tanto do ponto de vista das suas necessidades odontológicas, quanto das suas características até psicológicas. Entendeu? Então, tipo assim, eu só faço resina BL2 e BL1. Pô, você pegar uma senhorinha de 80 anos e botar BL1, BL2 na boca dessa senhora, entendeu? Só vai dar BL1 e BL2. A pessoa vai sumir. Tem que ter o bom senso. Chega numa festa assim, né? Porque imagina um paciente de 80 anos com BL1. Então, essa questão, Antinatural. essa questão estética, a estética, na verdade, ela é desejo do paciente. Igual eu falei, tem gente que gosta de cabelo verde, se a pessoa se sente bem de cabelo verde. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer dente BL1. Mas, eventualmente, eu tenho paciente que chega lá e fala assim, doutor Sanz, eu quero o mais branco que existe na face da Terra. Vai ficar artificial. Eu não me importo que vai ficar artificial, mas eu quero isso. Ué, tudo bem. Você que está pagando, você vai fazer. O resto é inegociável. Adesão bem feita, fotopolimerização bem feita, anatomia bem feita, respeitando os tecidos de suporte. Então, isso, muitas vezes... Você falou em sorriso, teclado de piano. Aí, às vezes, o sorriso natural é assim. Um lateral não é igual ao outro. Um canino não é igual ao outro. Um pré-molar, um sorriso bonito, natural, a gente encontra harmonia e equilíbrio, mas não simetria. E aí o paciente... E eu gosto de fazer natural, então eu não faço um lateral igual ao outro. Eu nem faço um central igual ao outro, porque um central não é exatamente igual ao outro no sorriso natural. Então, fala assim, tem que ser exatamente espelhado. Não, não tem. Se você faz pequenas imperfeições, você vai gerar um pouco mais de naturalidade para o sorriso do seu paciente. Então, as pessoas já sabem que esse é o padrão que eu mais gosto de trabalhar. Então, eu já criei uma coisa assim, que a pessoa, quando quer um padrão natural, ela me procura, assim como a pessoa que cria uma expectativa, aqueles caras que só fazem sorrisos brancão, BL1, ele atinge o público que só quer aquilo. Eventualmente, eu atinjo isso. Eu falo, cara, vai ficar artificial, mas eu não me importo. Mas eu quero assim, então vou fazer para você. Aí o cara começa, esse canino tá diferente desse. Sabe por quê que às vezes esse canino tá diferente desse? Por conta da relação com o canino inferior. Porque nós estamos lidando com função também.
Então, essa assimetria, ela é funcional também. Então, não é. Se você vai lá e faz aquele sorriso, teclado de piano, tudo igual. Um central igual ao outro. Um lateral igual ao outro. Um canino igual ao outro. Daqui 6 meses, eu garanto. A natureza funcional vai remodelar aquilo tudo. Então, se você já se adapta o seu sorriso artificial ao padrão, porque ele vai ter que se relacionar com um antagonista, oclusalmente falando, você já diminui um pouquinho o trabalho da natureza, porque ao tentar remodelar aquilo que você não fez como ajuste ou refinamento oclusal do seu trabalho estético, aquilo pode vir em forma de fratura, lascamento da sua resina, da sua cerâmica e tudo mais. Simplesmente porque você não ajustou a função com a estética. Você tentou adaptar a estética do seu gosto e tentou impor ela para a função, que é a do paciente. Você não vai conseguir, nós não conseguimos. Essa era a nossa próxima pergunta. Como abordar isso com o paciente? Mas você deu uma aula, assim, de como que a gente passa isso. E você acha que o planejamento digital, isso que existe hoje em dia, é bom para o paciente ver? Ou, assim, corresponde, né? A alguma expectativa que ele tenha, ele consegue visualizar? De que você crie expectativas realistas. Porque se você, no planejamento digital, você deixa tudo perfeito. Resta saber se a sua capacidade vai ser de fazer aquilo que você colocou na tela do planejamento digital ali para o seu paciente. E esse é o problema. E esse é o perigo. E depois, se você não conseguir, o paciente, mas não foi isso que você me mostrou. Não foi isso que você me vendeu. Se você compra um projeto de uma casa e depois, quando o engenheiro constrói aquela casa, o arquiteto mexe e está completamente diferente do projeto, algum problema vai ter. Agora, imagina isso voltado para a aparência pessoal da pessoa, uma transformação de sorriso que você prometeu, que vai ficar, isso aqui é um... Então, tem que colocar, isso aqui é um parâmetro. Mas nós vamos fazer mock-up, nós vamos testar, passar por várias etapas. E esse é um dos problemas que as pessoas estão pulando, etapas naturais do tratamento. Vamos voltar, por que é assim? Os cursos dos pseudo-professores de lentes de resina até induzem a isso, que o sujeito chega e já saia com um sorriso na primeira sessão. É como se faz muitas vezes na harmonização. O sujeito vai fazer uma consulta e já se tenta vender alguma coisa ali de harmonização para o sujeito. E na odontologia estão fazendo isso, para pegar o cara na emoção, sem um diagnóstico, sem um planejamento, e pulando etapas. E fazendo sorrisos tudo iguais, de acordo com o padrão estético do dentista. Eu sou uma pessoa que eu não pulo etapa. Eu procuro não pegar atalho. Eu passo por tudo, eu faço prova, mock-up e tal. Algumas vezes planejamento digital, mas falo, nós vamos provar, nós vamos fazer mock-up isso para fazer transformação de sorriso com resina. Com resina. E quantas vezes passando por tudo e chegando perto daquilo que foi planejado, o paciente fala, não gostei disso. Ou fala durante o mock-up. Aí eu tenho tempo de mudar. Agora imagina o sujeito que já chega lá e já faceta tudo ali, já coloca 10 restaurações radicais. Então, igual tem a extrema direita, a extrema esquerda, nós temos a extrema odontologia também, que é aquela que restaura. E você é radical, não é só quando você desgasta dente. Você é radical também quando você restaura desnecessariamente dentes saudáveis. E muitas vezes dentes que esteticamente são naturais e bonitos, mas por conta de um padrão que você criou e que você impôs com técnicas de vendas para o seu paciente.
Você iludiu o paciente. A verdade é essa. Só que, em curto período de tempo, esses pacientes que foram iludidos por esses dentistas vendedores, eles vão começar a sentir as consequências, principalmente em trabalhos que foram feitos sem necessidade, porque nada é para a vida toda. E vai durar menos aquilo que não foi diagnosticado corretamente, indicado corretamente, planejado corretamente e executado corretamente. Quando a gente pensa assim, Vamos colocar uma situação clínica. Eu sou recém-formada, chegou lá no consultório um paciente que quer fazer laminados. E aí eu fico na dúvida, indicar facetas de resina ou de cerâmica? O que o cirurgião dentista ele precisa entender em qual ponto eu vou chegar em cada uma delas? Eu acho que primeiro é você explicar, como a gente comentou aqui no início do nosso bate-papo, as diferenças dos materiais. Mas aí, como tudo na vida, na odontologia, as coisas têm que ser pautadas por bom senso. E o bom senso, ele conduz as coisas de uma maneira mais sensata do que... Agora, como é que eu chego numa situação de maturidade para ter sensatez, para ter bom senso? Munido de conhecimento. Não é munido de um cursinho que eu vi alguma coisa. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ler livro, tem que ler artigo, você tem que... Outro dia eu vi alguém falando, cuidado com os ídolos que você usa como referência. Então, seguir pessoas sérias, corretas na odontologia do ponto de vista clínico e do ponto de vista do ensino. E não esse pessoal do oba-oba aí que te ensina um protocolo. Quando você só faz um protocolo, tipo assim, eu faço adesão. Como é que você faz adesão? Se eu faço adesão, se eu deixo o ácido 30 segundos no esmalte, 15 segundos na dentina, depois eu seco ali 10 segundos, depois eu fotopolimerizo. E o que acontece? O que acontece quando você aplica o ácido na dentina? Você sabe? Às vezes a pessoa decora ali um passo a passo e é isso que mais acontece. Às vezes até o vendedor da dental que ensinou ela a fazer, ou num bate-papo. Não, você tem que saber. Por que eu aplico o ácido? O que o ácido faz no esmalte? E se eu deixar menos tempo? Se eu deixar mais tempo, o que acontece? O que o ácido faz na dentina? O que acontece se eu secar menos, se eu secar mais? O que acontece se eu passar menos tempo, esfregar menos tempo? O que acontece? Eu tenho que conhecer. Isso é obrigação de todo e qualquer dentista, é aprender sequenciamento. Porque senão você é um mero técnico em odontologia, você não é dentista. A verdade é essa. Então, dentista tem que saber o porquê das coisas. Você não faz coisa. É lógico que a gente trabalha munido a protocolo. Quanto mais protocolar você trabalhar, melhor as coisas tendem a desenvolver, mas são protocolos que não podem ser engessados, tem que ser adaptados para cada paciente. Mas cada protocolo, cada etapa de um protocolo, você tem que saber o porquê das coisas e não fazer só por fazer, porque você aprendeu uma sequência ali, não aplica isso é 15 segundos, isso é 10 segundos. Não é isso, entendeu? É estudar, é buscar o conhecimento, é isso que solidifica. E muitas vezes você pode pegar aí um gurizinho tal que conseguiu acertar o seu marketing digital e o cara fica bem financeiramente, o cara consegue se destacar, se divulgar, mas o risco é muito grande disso não se sustentar a longo prazo. Então, se eu pudesse dar uma mensagem para os graduandos, para os recém-formados, é assim, dá tempo ao tempo. As coisas não são rápidas, não é para odontologia, é para quase nada, salvo raras exceções de pessoas, alguns extremamente competentes, outros malandramente, mas no natural da coisa, para você se dar bem
por si só, pela sua capacidade, é um tempo de construção, como aconteceu com a maioria dos nossos pais, das nossas famílias. É um tempo natural, entendeu? E o tempo, inclusive, que a gente vai tendo para amadurecer na nossa profissão. Isso é importantíssimo. E se eu olhar para trás, eu estou fazendo... Nós estamos gravando isso aqui, hoje é dia 9. Então amanhã, exatamente amanhã, eu estou fazendo 31 anos de formado em odontologia. Eu, como clínico, eu tenho aproximadamente 30 anos. Como professor, eu tenho próximo de mais de 25 anos. Tudo tem um início, começando lentamente, tudo. Mas tudo foi uma construção. Eu olho hoje eu atendo meus pacientes, eu tenho uma tranquilidade e uma serenidade, que é essa maturidade que a gente atinge, que eu acho que eu não tenho 10 anos que eu tenho essa maturidade e essa tranquilidade para atender meus pacientes, entendeu? Eu sempre procurei fazer as coisas bem feitas, me dediquei, me empenhei, me treinei, estudei bastante, tudo, mas assim, de falar assim, quase nada me abala mais. Quase nenhuma situação clínica que chega do paciente me abala. Eu acho que há 10 anos atrás chegava um paciente e falava: meu Deus, o que eu vou fazer para esse paciente? Mas aí, quando chega um paciente, você fala: eu não sei o que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer? Você não pode fazer de qualquer jeito. Ou eu vou indicar ele para um colega. Aliás, é uma coisa que está entrando em extinção, né? Que é colega indicar para colega. Todo mundo quer, mesmo não sabendo fazer, quer fazer para ganhar dinheiro de qualquer jeito. Mas ou eu vou atrás do conhecimento para que eu possa me capacitar a atender aquilo que eu, num primeiro momento, eu não sei fazer, mas eu tenho que buscar esse conhecimento. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Ou eu vou indicar. Não tem outra maneira. Mas as pessoas hoje estão fazendo sem saber fazer. Não, eu preciso ganhar. Se eu mandar, eu não vou ganhar dinheiro, está na crise e tal. E a pessoa faz de qualquer jeito. Poxa, sacanagem. É judiado do paciente. E a gente já tá chegando. O nosso tempinho final, aí pra gente encerrar, Sócio, a gente sempre faz uma pergunta e eu queria saber a sua opinião. Se já existe uma faceta ideal desses dois materiais, se elas correspondem aos princípios ideais, e se não existe essa coisa ideal, se você criaria uma faceta dos seus sonhos que gastaria a menor quantidade de dente possível, o paciente sairia satisfeito e as outras coisas que a gente sabe que os pacientes gostariam. Eu vou te responder mudando a sua pergunta. Então eu vou te dizer assim, vou te responder, obviamente, não tem a faceta ideal. Tem a faceta bem feita, tanto de resina quanto de cerâmica, bem indicada, como já salientei. Tem a mal feita, mal indicada, mal executada, mas hoje eu tenho a maturidade para entender que a vida inteira na odontologia, se preocupou com o material restaurador, em detrimento do dente natural. Então teve uma fase da odontologia, a fase das restaurações metálicas, dentro dos limites da época, mas que se pensava que o material, quanto mais duro, mais rígido, mais resistente, melhor. E aí a gente levou muito tempo para compreender que um material mais duro do que o dente natural, ele traz danos para o sistema, de uma maneira geral. Não só para o dente, para a estrutura dentária, mas para o sistema de uma maneira geral. Então, qual que é a melhor maneira hoje que eu julgo da gente executar a odontologia? É se inspirar pela natureza. E aqui eu não estou falando de filosofia, se é biomimetismo, é tudo aquilo que você for fazer, tenta chegar o mais próximo daquilo que seria a natureza, entendendo que nós estamos muito longe da natureza.
Esse é um erro de alguns ensinos que eu vejo por aí, que fala assim, se você restaurar um dente com técnica tal, Y, X, Z, você vai devolver a resistência, você vai salvar um dente e vai devolver a resistência igual um dente natural. Não, não é igual ao dente. Toda vez que você coloca algo artificial, não é o natural. E tem as deficiências que não chegam nem perto do que Deus fez pra gente. Nem perto. Então, qual que é a filosofia quando você fala assim, conservadorismo? O que é mais conservador? É cerâmica ou é resina? O mais conservador é você manter o dente natural o máximo possível do paciente, tá? Conservar o dente natural, seja não desgastando ou desgastando o mínimo possível ou o suficiente ou necessário para cada situação clínica, mas também não revestindo desnecessariamente os dentes, porque também é radical. E quando você encobre um dente natural, a superfície é outra. Até a microbiota oral você está alterando. Porque não é esmalte mais, é resina ou é cerâmica. Então só faça para quem uma frase que eu criei, não sei se eu criei, mas eu uso há muito tempo, não copiei de ninguém, talvez outras pessoas tenham falado a mesma coisa que eu. Faceta para quem precisa. Faceta para quem precisa de faceta, parafraseando aquela música do Titãs, né? Polícia para quem precisa de polícia. Faceta para quem precisa, faceta para quem precisa de faceta. E pra, a gente sempre finaliza com bate-bola, né, Moniz? E vamos começar. A gente joga uma Pergunta e você responde rapidamente. Resina ou laminado? Ambos, de acordo com a sua indicação, de acordo com o paciente. Para dente escurecido, Ambos, de acordo com o seu domínio e de acordo com o bom senso. Aí eu preciso explicar, tipo assim, você é uma criança. Tá, entendeu? O que é o mais conservador para uma criança? É resina. E talvez lá na frente cerâmica. Então, o bom senso. Desgaste, sim ou não? E preciso, sim. Se não preciso, não. durabilidade, Daquilo que é bem feito, bem planejado, bem executado. Eu não vou indicar Para os meus pacientes, aquilo que eu não colocaria na boca dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai. É tão bom ter alguém que pensa igual você. incrível, né? É um alívio gigante. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Dr. Santos, por estar aqui hoje com a gente, por ter topado o bate-papo, foi incrível, gostei demais. E depois vocês, os ouvintes que estão aqui no Papo de Molar, a gente está muito feliz, é um prazer sempre ter vocês aqui conosco. Então, um abraço, gente, continuem aqui, vão ter vários episódios. Obrigada, Rony, por aqui hoje também conduzindo. Muito obrigada a você, Marcela. Gostaria de agradecer muito ao Sânzio. Aproveitar aqui o espaço. A gente vai falar os nossos arrobas, o meu Moniz Carvalho, caso vocês queiram me seguir também, além do Papo de Molar, que a gente aguarda vocês lá. Meu Marcela Marcela Azevedo. Com 2 S no final. E Sânzio, Sânzio _ Marques. quer falar um pouquinho dos seus cursos? Primeiro, para finalizar, agradecer o convite. Foi as meninas chegaram assim, vamos mostrar um roteiro? O senhor quer ler o roteiro? Não, vamos conversar naturalmente, assim, não ficar engessado em roteiro. E eu acho que tudo transcorreu dessa maneira, né? E acho que nós devemos ter fugido, entrado, saído do roteiro Foi além. dessa maneira. E aproveitar também, agradecer esse espaço maravilhoso que é o Espaço Avance, que a Moniz abriu as portas para mim. E esse ano trouxe assim, vários projetos novos para esse espaço. Eu estou com 5 cursos diferentes assuntos, cursos básicos, avançados, principalmente voltados para resinas compostas, mas também cerâmicas. Então, se você está procurando um curso que seja sério,
que seja voltado para a realidade clínica e embasado cientificamente, além dos meus cursos, vários outros cursos, porque aqui o Espaço Avance só traz cursos de qualidade. Então, segue a página do Avance também, para que você possa estar sempre bem informado de cursos de qualidade. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer é meu. Obrigado, Marcelo.